Olá pessoal, tudo bem? Veja que legal, hoje temos um tema muito esperado por todos, China. O novo gigante da economia mundial que vem se despontando principalmente na atualidade em razão da guerra comercial com os Estados Unidos. Então vamos fazer um retrospecto histórico de como tudo isso começa. Então vejamos, primeiramente, a questão do início do século, mais precisamente início do século XX, e a Revolução Nacionalista de 1911, vivida naquele país. Qual que é o contexto? É o contexto em que a Ásia está sob os efeitos da chamada Era Meiji, que está chegando ao fim e que vai fazer com que o Japão se transforme na grande referência da Bacia do Pacífico em termos de crescimento urbano e industrial. A Revolução Nacionalista pressupunha a possibilidade de alcançar o mesmo êxito que o vizinho Japão, um concorrente naquela região. Porém, as coisas não foram bem assim. O que ocorre? Nós vamos vivenciar neste início de século XX duas grandes revoluções. Uma chamada de Revolução Nacionalista de 1911 e a outra chamada de Revolução Comunista, que vai marcar a primeira metade do século XX para a China. Então veja que é um país que está vivendo um momento de extrema conturbação nas primeiras décadas do século XX, de muitas transformações. Um país eminentemente agrário que está sobre os efeitos de revoluções. Mas o que está acontecendo neste intervalo? Então nós colocamos aí para você uma cronologia. Temos aí a Revolução Nacionalista e a proclamação da República sobre a diferença, sobre o comando do partido do Kuomintang, o chamado QMT, ou meramente Partido Nacionalista. Em 1921 era fundado o Partido Comunista Chinês. E começa a existir assim uma oposição que ganha muita força a partir de 1927. E, consequentemente, é nesse contexto que está ocorrendo o início do imperialismo japonês com aquela ideologia de expansão territorial em busca do domínio de riquezas naturais, onde nós vamos ter assim o culminando com a invasão da região da Manchúria pelos japoneses. O que eles queriam? O Japão queria o carvão ali existente. Ao mesmo tempo, vamos ter o início da Grande Marcha ou Longa Marcha, que vai ser o início da Revolução Comunista sob o comando de Mao Tse-tung. Alguns vão chamar de Mao Zedong, pode aparecer assim também, numa oposição muito clara ao Kuomintang de Chiang Kai-shek, implantando assim o comunismo no país a partir desta Revolução de 1949. Era o início da China continental sobre o regime comunista de Mao Tse-tung ou Mao Zedong. A Grande Marcha ou Longa Marcha, ela tinha um caráter essencialmente camponês. E durante esta, nós tivemos essa população percorrendo mais de 600 quilômetros. Alguns autores chegam a falar em mais de 900 quilômetros dessa grande marcha para a implantação desta revolução no território chinês. Porém, a partir do momento que nós temos a vitória do Kuomintang e com tantas mortes, o que ocorre? Esse Kuomintang busca ajuda externa. A vitória sobre o Kuomintang aproxima o Partido Nacionalista do Ocidente, o qual vai acabar se refugiando na Ilha de Formosa. A Ilha de Formosa passa a ser então um refúgio dos membros do Partido Nacionalista que perderam o confronto com o Partido Comunista Chinês de Mao Tse-tung. Qual a importância disso? Você entender a divisão que surge entre a China continental e a China arquipélago. Que divisão é essa? A China continental passa a ser a República Popular da China, de caráter socialista, que busca alcançar um regime de caráter muito próximo do que era então a União Soviética. E em contrapartida, o Kuomintang se refugia na Ilha de Formosa, se aproxima dos Estados Unidos e transforma esta ilha num refúgio capitalista.
era o nascimento de uma política que ficaria conhecida como a política do cordão sanitário, onde os Estados Unidos iria apoiar os países de caráter capitalista contra um possível avanço do socialismo. Esta ilha de Formosa, então, viria a se transformar num futuro muito próximo em um dos chamados tigres asiáticos, mais conhecida como Taiwan, ou ainda a China do exterior. Começava então o período de domínio político na China continental de Mao Zedong ou Mao Tse-tung, que iria se estender entre 1949 e 1976. Começa assim a realidade que vai levar a China a um contexto atual. Mas para você entender isso, assista o próximo vídeo para entender as etapas de evolução da China, o grande salto, a revolução cultural e o socialismo de mercado. Se inscreva no nosso canal e acompanhe todas as aulas para não ter dúvidas sobre o tema. Um grande abraço e até a próxima!